Boa tarde a todos. É a catequese de adultos da cidade de Oxford, né? Hoje a aula vai ser sobre as instruções e recomendações que a gente vai fazer sobre a cerimônia do Crisma. Muitos de vocês vão assistir esse vídeo, então vai estar disponível para todos que estão na aula e os que estão trabalhando nesse momento vão poder assistir, para assistirem, reverem, e lembrando sempre que tanto eu como o Cláudio e o Sérgio podemos responder a qualquer intervenção de vocês, tanto feito no grupo como privadamente, se vocês se sentirem mais à vontade desse jeito, né? Com qualquer dúvida em relação à cerimônia do Crisma, né? Etc. Recomendações básicas. Aliás, um esclarecimento básico, né? Às vezes as pessoas não entendem. Pô, eu sou da comunidade Milton Keynes, eu sou da comunidade Bigman. Por que, que a Crisma não é feita na minha cidade? Por uma questão prática. O Padre Hélio, ele reza, faz a missa em várias comunidades ao longo aqui das Midlands, né? Enfim, toda a Inglaterra, aqui o sul da Inglaterra. E ele faz em torno de 800 milhas por final de semana para fazer essas missas todas. Nós temos vários catequizandos de todas essas comunidades onde o Padre Hélio faz a missa dele, né? Ele é que chama para catequese. E aí acontece o seguinte, que ele faz todas as missas em língua portuguesa, mas a cada uma das regiões ele está sujeito a um bispo diferente. São dioceses diferentes. O crisma, como a gente abordou na aula do crisma, é um sacramento do feita pelo bispo. É um sacramento do bispo. Mas a Igreja Católica prevê esse fato que a gente tem, que um padre tem uma procuração do bispo para fazer no lugar do bispo aplicar o sacramento do crisma, entendeu? Por isso que a gente pega o nome de vocês antes, manda para o bispo, aprova, os certificados de vocês são emitidos junto ao padre L, que por essa procuração pode assinar. Então, toda uma questão burocrática mesmo. Mas voltando, por que que então é feito em Oxford, já que o Padre Hélio faz a missa aqui, ele me conhece o bispo e tudo mais? Não, é porque assim, ó, se nós tivéssemos que fazer, vamos dizer, uma para cada região de vocês, nós teríamos que lidar com 6, 8 bispos diferentes. E não são todos os bispos que têm a mesma, apesar de ser a mesma igreja, ser o mesmo código de direito canônico, mas como são coisas pastorais e administrativas, às vezes um bispo pode, por exemplo, o nosso bispo aqui, que é de Portsmouth, em Oxford, né, é de Portsmouth, ele basta uma foto da certidão de batismo de vocês. Basta uma foto, uma declaração, uma foto. Em outro lugar, não, ele quer original. Entendeu como é que vai ser a dificuldade a acertar com 8 bispos diferentes, 8 secretários, porque o bispo mesmo, ele vai pegar no final e vai assinar. O secretário, a secretária que trabalha com ele, é que vai fazer essa aplicação burocrática para nós. Então, o bispo de Portsmouth, ele facilita muito, porque ele conhece o padre, ele gosta do nosso trabalho, ele gosta do nosso trabalho de evangelização, né? E aí, sempre que o padre Hélio pede alguma coisa lá e coloca, rapidamente, assim, questões de 1, 2 semanas, né? Ele nos atende. Até às vezes acontece alguma coisa de atrasar, a gente estranha, porque não atrasa nunca. É muito rápido, muito proativo. Quando chega a atrasar, a gente fica até estranhando. E a gente faz com o tempo isso aí. Então é por isso que a autorização vem do bispo de Portsmouth para aquela igreja de Oxford. Para vocês terem uma ideia, quem conhece Oxford, sabe que ao lado de Oxford, da igreja que a gente está na Abingdon Road, ali, a Holyrood, ela tem um rio que passa. Do lado da margem esquerda do rio, está a nossa igreja, é o bispo de Portsmouth. Do lado direito, do outro lado do rio, já é outro bispo. Então, se nós quiséssemos fazer a cerimônia do crisma numa outra igreja do outro lado, na outra margem do rio, já aquela autorização para o padre Hélio fazer o crisma já não valeria. Teria que ter a autorização de outro bispo. Então, essas coisas são burocráticas, mas a gente sabe,
a gente tem que obedecer, né, como fiéis, né, que nós somos, né, da igreja, a gente não pode ficar criando caso com isso, a igreja se organiza dessa maneira, a gente respeita e atende o que ela precisa. Então é por isso que não é feito nas comunidades, né, todas as comunidades. Como, por exemplo, a primeira comunhão, que não precisa de autorização, porque é o próprio padre Hélio que faz isso, né, não precisa do bispo, é o padre que faz. Dito isso, nós vamos começar. Alguma dúvida? Eu gostaria de saber. Vocês sabem exatamente como é que funciona a cerimônia do crisma? Pode falar aí quem sabe. Ou pode falar quem não sabe. O que é que vocês gostariam de saber? Eu não sei nada. É uma boa resposta. Alguém mais? Alguém sabe alguma coisa? Eu também não sei nada, Marcelo. Eu Tá não sei ótimo. depois de comungar o que que a gente fala, o que que a gente faz. Tá bom. Não sei. Tá bom. Eu também não sei. Tá ótimo. Mas é assim que é bom, porque agora vocês Também vão. não sei. Tá bom, Sam. Então nós vamos passar então para vocês. Eu tenho uma apresentação em que a gente vai mostrar para vocês exatamente passo a passo como é que funciona, tá? Compartilhando aqui a tela. Eu no som. Ok, vamos lá. Vocês já estão recebendo a imagem? Estão vendo? E Marcelo, tá ok. Obrigado. A cerimônia do crisma é passo a passo, tá? Eu mandei essa semana para vocês. Já mandei lá o endereço da igreja. Vou mandar novamente depois da aula, né? Com algumas dicas e locais de estacionamento e tudo mais. Qual é o horário que inicia a missa? Aqui em Oxford vai ser sempre no mesmo horário, eu sei? Ou seja, 19h30. 19h30. Começa a missa, é o 19h30. Qual é o horário que vocês devem estar lá prontos? Prontos para a gente começar a fazer qualquer tipo de esclarecimento, ensaio, uma reunião antes. 18h30 no máximo. Eu recomendo vocês 18 horas estar lá. Por quê? A igreja de Oxford, a gente colocou aqui, ó, ela tem um estacionamento pequeno, não tem vaga para todo carro. Nesse dia vem muita gente de fora. E agora, nós, além disso, nós recebemos uma recomendação do pároco da igreja ali. Recomendação não, né, Marcelo? Uma É ordem. uma recomendação forte. É uma ordem. Por quê? É porque nós brasileiros não temos problema em nos trancarmos, a gente conversa, tá, mas os ingleses têm um problema sobre segurança mesmo. Eles falam assim, se alguém passar mal na igreja, que precisar entrar uma ambulância no pátio, não tem como fazer o atendimento. E sabe, eles têm razão, né? Eles têm razão. Mas nós tolerávamos, aceitávamos, porque o Brasil é assim, né? A gente faz do nosso jeito, né? Mas os ingleses não abrem mão. E há muito tempo eles têm nos colocado isso, ó, não vai poder colocar carro aqui no meio, não pode, não pode, não pode. Eles têm câmera, eles vigiam, e qualquer denúncia que tiver, o corpo bombeiro, a polícia pode multar a igreja, tá? E aí quem vai pagar essa multa somos nós, da comunidade católica, porque a igreja, a igreja, o pároco não tem nada a ver com a nossa bagunça. E eu acho certo dele colocar nessa condição, né? Como é que usa em inglês? É como fala, é o my, né? O my, né? Quase uma ordem, né? Tem que fazer, né? Então, assim, ó, venham cedo, procure estacionamento, tem o endereço de vários estacionamentos ali. Não é caro, tem estacionamentos baratos até, 3 libras, 4 libras, só que a família vai ter que se deslocar até ali, a pessoa. Então tem que fazer uma logística ali para botar as pessoas todas ali naquele pátio da igreja. Então, 18 horas, se vocês se programar para chegar às 18 horas, vai dar tempo de fazer isso. 18h30 nós vamos começar um ensaio, uma reunião com vocês ali. Se não tiver, não tem como fazer uma segunda reunião. Tá entendendo? Então, fica esse primeiro aviso. Local, ok. O local é o seguinte: nas primeiras 4 fileiras de banco são reservados com uma fita. Vocês vão chegar na igreja, vai ter do lado dos primeiros 4 bancos do presbitério para o fundo da igreja, os 4 primeiras fileiras são reservadas para vocês.
E aí a gente vai colocar, vai ajeitar, vai ter o pessoal nosso lá da igreja que faz toda essa parte da liturgia. Elas ajudam, as mulheres são sensacionais, né? Elas enfeitam a igreja, preparam tudo, fazem o cerimonial, né? Vamos dizer assim, né? De toda essa. Preparam a festa depois, que a gente normalmente faz um coquetel, alguma coisa ali para vocês. Já vai conversar sobre isso. Mas as primeiras 4 fileiras são para vocês. Quem é que pode sentar nessas fileiras? Somente o crismando e o seu padrinho ou madrinha. Os demais, a família, tem que ficar pelo qualquer área da igreja. Pode sentar onde se sentir mais à vontade, né? Mas a gente não vai poder colocar junto. Então, quem tem criança, toma já esse cuidado. Ô, Marcelo, Pois não. desculpa cortar. Sobre padrinho, eu não tenho ninguém, eu nem sabia disso. Tu não sabia que tinha padrinho? Não, você falou nas últimas aulas que eu não assisti. Ah, eu acho que eu não falei, não. Mas tem que ter um padrinho. Esse padrinho tem que ter crisma, tá? Tu não vai Ah, deixar de fazer a cerimônia por causa do padrinho, tá? Eu vou conseguir um padrinho. tá, Não te preocupa. tá bom. Tem que ser crismado, né? E, claro, frequentar a igreja, pode ser homem ou mulher, não tem problema. Se tu tiver dificuldade com isso, tu me avisa, tá? Tá bom, obrigada. Mas aí o papel do padrinho a gente já vai colocar. E vai ter um vídeo explicando exatamente como é que o padrinho chega até o padre, etc e tal, tá? Pequenininho o vídeo, já vou passar Tá para bom. vocês na sequência. Mas obrigado por perguntar. Então tá. Os rapazes, camisa branca e calça escura. Calça escura. Marcelo, eu tenho que comprar uma calça social, uma camisa de linho, de algodão, egípcio para. Não, nada disso. Uma camisa simples, pode ser uma camisa gola polo, branca, não tem problema. Calça escura, vou comprar uma calça preta social, eu não tenho. Não precisa, pode ser uma calça jeans escura, tal. O que que não deveria, né? Não deve ir, não pode ir. Só chegar lá com um jeans rasgado. É bonito para uma festa de junina, mas não é para uma cerimônia de crisma. Uma calça jeans nova, assim, não quer dizer nova, porque nova dá a impressão que tem que comprar recente, né? Mas assim, bem conservada, né? Limpa, roupa limpa, o sapato, um tênis escuro também, né? Pelo que a cerimônia pede. E as mulheres? Um vestido discreto. Vestido discreto não quer dizer que vocês têm que comprar um vestido especialmente para isso. Se A tiver palavra, a Oi, palavra perdão? nem acho que não é desculpa, Marcelo, acho que a palavra Pode não é falar, nem claro, Paulo. discreta, é modesto, né? A gente Modesto. precisa, a gente precisa, a gente já falou sobre isso aqui em diversas aulas, né? Antigamente existia a roupa de ver-Deus, né? A gente reservava, nossos avós reservavam a roupa mais bonita, aquela que ficava preservada só para ir na missa, né? Eu não sei em que momento que isso se perdeu e a gente vai de regata, chinelo e shorts na missa. Um Chinelo, homem jamais. Fala, desculpa. bermuda, né? Bermuda nem pensar. Pô, tá quente. Hoje uma bermuda branca linda que eu tenho Ninguém, seria o ideal. Não. todo mundo esquece de avisar o padre que tá quente, né? A gente fica lá reclamando no banco que tá quente e não olha pro padre que tá com 12 peças de roupa ali. Então, assim, sabe, é mais um motivo para fazer um pequeno sacrifício para Deus, né? São essa uma das nossas obrigações, né, é fazer pequenos sacrifícios, né? Bem Nossos colocado. sacrifícios pessoais, né? A missa em si já é um sacrifício. Isso é parte das coisas que da parte do culto que a gente deve a Deus, né? O sacrifício da missa é o nosso sacrifício particular é outro. Um pouquinho de calor na missa é um sacrifício particular. Então, quando falo vestido, o Marcelo disse vestir discreto, modesto, sabe? Sem decotão, sem isso, de um comprimento adequado, não é mesmo? Não é uma coisa que tá lá mostrando no primeiro banco as coxas para o padre. É esse tipo de coisa. A gente tem que saber onde a gente está, né? É mesmo. Um lugar de respeito, e os homens a mesma coisa, né? Então, é uma camiseta, com camiseta, pode ser Apolo, pode ser. Ninguém é obrigado a comprar terno e gravata para ele, né? Mas
tenha no coração, tenha noção da importância do momento, aliás, de todos os domingos, né? E o que a gente está fazendo lá. Então, Mas, Cláudio, essa questão do respeito ao sagrado, do temor a Deus, né? Não é medo de Deus, é temor a Deus. Temor é quando a gente ama muito alguém que ama muito a gente, e a gente quer simplesmente se apresentar da melhor forma possível e fazer o melhor da melhor forma possível, né? É isso que a gente sempre tem que ter em mente. mas, ô, Cláudio, uma pergunta aí. Eu vou me crismar, acho muito importante. Eu quero comprar uma roupa. Eu não posso? Pode, né? Pode Mas se eu não tenho dinheiro, eu sou obrigado a comprar uma roupa nova? Claro que não. O intuito não é arrumar uma briga também no casamento, porque vai ter e tem que comprar, não tem que comprar. Então, Mas aí eu coloquei ali, ó, se a gente olhar ali, ó, as mulheres com vestido discreto, aí o modesto, eu acho que seria. Vou até mudar isso aqui depois. Também pode ser usado e o mais simples possível, tanto para homens como para mulheres, tá? Mais simples. Um conforto, mas um alinhamento mínimo, né? Vamos usar o bom senso, né? Por que é o mais simples também possível? Porque assim, eu tenho uma roupa que tem um brilho, é um vestido brilhoso, eu acho lindo. Para uma ocasião de uma festa, pode, mas para missa, para aquilo ali, não. Então tem que ser simples. Vamos usar simplicidade. Mais alguma coisa a acrescentar, Cláudio? Não. A cor branca na igreja, né, ela é associada a essa lavagem, essa purificação, né? Então, principalmente no batismo, é obrigado a ter uma veste branca, né? O batismo sempre tem uma veste branca. Geralmente as crianças vão com uma mantinha, então, assim, a partir do momento em que a criança recebe o batismo, ela é coberta com essa nova veste, né? Com as vestes brancas. Então, o branco é só pelo simbolismo dessa mudança, né? Da pureza, dessa purificação que vocês vão receber. Tá bom, obrigado, Cláudio. Vamos seguir aqui então. Então tá bom. Recordando essa parte, o local onde vocês vão sentar, os 4 primeiros bancos da igreja vão estar reservados, vão estar marcados lá para vocês. Quando vocês chegarem, as pessoas que são responsáveis pela liturgia da igreja ali, pelo enfeite, pela preparação da igreja para as cerimônias, elas já vão conduzir vocês para o local certo. Quem senta? Você e o padrinho, ou madrinha, só. Os demais membros da família vão ter que achar outros bancos, tá? Primeira cerimônia que acontece nesse dia, se tiver, vai ser batismo. Vai ser realizado o batismo. Então, marquem isso. Se tiver batismo, vai ser feito primeiro o batismo. Segunda cerimônia, aí é a crisma, propriamente dita, tá? Nós já vamos explicar direitinho ali como é que é, né? Para vocês verem. O crisma basicamente é isso aqui, ó. Aqui atrás tem a moça aqui, que é a madrinha. A moça que vai ser crismada, né? E aqui, ó, vocês precisam adotar um santo, tá? Um santo... Porque no Brasil, ó, aqui essa moça aqui chama Bruna Domingues, certo? É o nome dela. A Bruna está sendo... Aqui na Europa, Portugal e aqui na Inglaterra, é uma tradição a pessoa ser crismado e ter junto a ele o nome de um padrinho físico, né? E um espiritual que vai ser um santo ou santa da sua devoção. Aí vocês me dizem quais são os santos que vocês têm afinidades, né? Tem que ser um só. Para que na hora a gente coloque naquele crachá ali que a Bruna tem ali, ó. Vai ser colocado o nome de vocês e vai ser colocado o santo para facilitar, claro, a vida do padre Hélio, né? Porque vocês já vão entender exatamente ali que eu tenho nós fizemos uma simulação, um ensaio, para mostrar para vocês como é que funciona exatamente isso, tá? Aqui, ó. Como escolher um santo de confirmação, que é o que a gente colocado. Rezar
definitivamente, ore sobre isso. Considere o santo da festa que cai no seu aniversário ou do dia do seu batismo. Seja um santo que compartilhe o seu nome. Por exemplo, eu tenho São Marcelo, mas eu na, na, na minha crisma, eu optei por Nossa Senhora, né? Aí a denominação é Nossa Senhora das Lágrimas. E, de qualquer maneira, foi Nossa Senhora. Mas um homem escolheu uma mulher, não tem problema nenhum. Tu pode escolher um santo, um homem. Eu adoro, eu amo o santo, o Padre Pio de Petrolina. Então vai ser o Padre Pio, né? Alguém que tem, quem é o patrono aqui, ó, escolher um santo, quem é o patrono ou da sua ocupação, ou da vocação ou de vida. Eu sou engenheiro, eu sou um... Tem santo para engenharia, Cláudio? Não sei. Vamos dizer que tenha. É o Santo Inácio de Antioquia, era o padrinho dos o santo dos engenheiros, pode ser isso. Aqui é uma dicas, né? Que, eu não sei, eu amo todos os santos, eu não tenho um especial, O eu não Marcelo, peço a inter... Oi, fala, Tiago. desculpa cortando você assim, só para. Não, fala, por favor. Se eu tiver errado, você me corrige, por favor. O crisma, ele tem que ser, é um padrinho só, homem ou mulher, certo? É. Isso. Não precisa ser dois, é um só. Não E pode ser. Tem que ser é um. um só. E na hora lá, o padre vai perguntar pro padrinho qual que é o santo de devoção do crismando, correto? É o padrinho que N- vai é falar pro normal, padre. Normalmente, aí é que está, é um pouquinho diferente, Tiago, porque o de vocês foi feito, eram só vocês, né, no dia. Normalmente, quando a cerimônia é grande assim, né, o padrinho apresenta, vai estar com a mão no ombro, que ele vai vir em fila, né? Vai vir no ombro, vai falar, esse aqui é o Cláudio, o santo, né? O santo de confirmação dele é São José. Santo Antônio de Cláudio, Pádua. Pronto. vai falar. Cláudio de Santo Antônio de Paula. Aí o padre vai confirmar, né, que entendeu, e aí ele vai ministrar o crisma. É só isso, entendeu? E por isso que a gente bota até no crachá, onde está colocado aqui no final, ó. O nome do santo precisa ser enviado para que possamos fazer uma etiqueta com o nome de vocês e o nome do santo junto, entendeu? Assim como naquela moça lá, tá o nome dela, Bruna Domingues, vai ter, por exemplo, Cláudio de Santo Antônio de Paula, de Santo Antônio, de Lisboa. A gente já falou sobre de onde que vem essa Tradição, né? essa adição, né? A adição do nome do santo no nome da pessoa, né? Às vezes a igreja, o Papa, se a pessoa tivesse, os bispos, né? Se a pessoa tivesse um nome pagão ou ligado a qualquer outro tipo de coisa, o bispo poderia acrescentar o nome de um santo no nome da pessoa para dar um direcionamento, né? A maioria dos nomes, Despaganizar a pessoa. a maioria dos nomes eles têm um significado, sempre vem com um significado, né? Da tradição hebraica. Mateus, né? Mateus era dom, significa dom de Deus, né? A gente tem ouvido, esta semana a gente ouviu, para quem ouve a homilia diária, com certeza todos vocês ouvem. Então, essa semana a conversão de Mateus foi tema, né? Do Evangelho. Não me lembro de que dia. E é isso, né? Então, a maioria dos nomes, eles vinham com significado. Nomes pagãos não têm significado nenhum. Então, a igreja, por bem, adotou e também como uma forma de inspirar e guiar, né? Ajudar esse vínculo com o divino, com o santo de devoção, de veneração, né? Para que se nos ajude na caminhada. Ótimo, obrigado. Então eu preciso que vocês coloquem o nome do santo que vocês querem que seja, né, citado, né, apresentado junto com vocês na hora do crisma, tá ok? Seguindo aqui.
Ali está a dona Bruna, né? Domingues. Aí vai ser o nome de vocês ali. Cláudio de Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua, tanto faz. Vai estar escrito ali embaixo. Então, como é que é feito isso aqui? Vamos lá. Irmão Marcelo, Pois não? desculpa. Posso Pode pôr, falar, por claro. exemplo, Santo Valentim? Pode ser, claro. Sendo santo católico, não tem problema nenhum. Ah, Não tem problema nenhum. Só santo só pode ser católico, né? Não, mas é porque assim, Cláudio, tem alguns santos na igreja, por exemplo, na África, há alguns santos na África que eles dizem que é santo, mas na verdade é santo oriental e não é santo católico. Por exemplo, Constantino, aquele imperador romano do século V, que autorizou o culto católico, né, no Império Romano, ele é santo no Oriente, mas na Igreja Católica não. Às vezes dá uma confusão. Às vezes dá uma confusão. Por exemplo, Santo É, Inácio de... bom, eu acho, você tem razão, assim, entrar na discussão de santos, assim, será que todo santo é santo? Será que teve politicagem, etc, etc? Não, é. Essa é uma conversa à parte, né? A gente é um outro, abre mais algumas horas de discussão. O que a gente recomenda é que você não abra uma lista de nome de santos e vai lá. Procura conhecer a história de um santo, sabe? Tem santos tão inspiradores que vão ajudar a gente na nossa caminhada. Não escolhe ninguém aleatoriamente que não leva a nada. Mas é só por causa dessa confusão. No Brasil nós temos lá, né, Cláudio? O santo, o pessoal do Nordeste, né? Fala assim, o Santo Padrinho Padre Cícero, né? Mas o Padre Cícero não é santo ainda, católico, mas a população considera padrinho, é o Santo Padrinho Padre Cícero, mas não é. Eles falam até desse jeito, né? Santo Padrinho Padre Cícero. E o Padre Cícero ainda não é santo. Está feito um processo, mas não é santo. Isso, e aí e aí se perguntar, tal pessoa já escolheu São José, pode ter 5 São José? Pode, não tem problema nenhum. Pode. Você escolhe o seu santo, e se todo mundo escolher o mesmo santo, não tem problema. Escolha um santo que te inspire, né? Que te ajude na caminhada. Não vai escolher no dedo na lista telefônica. Vá um pouquinho mais fundo que vale a pena. É isso. Boa recomendação. Entendeu? Quem perguntou? Foi a Emília, né? Conseguiu entender? sim. Tá bom, então. Se tiver alguma dificuldade, nos procure, tá? Não tem problema, a gente ajuda. Seguindo aqui. Como é que vai ser a sequência agora, né? Após a proclamação do evangelho, estando todos sentados, um catequizando faz a apresentação dos crismandos, né? Convidando-os a ficar de pé. Vocês vão estar sentados nas primeiras 4 fileiras da igreja, vocês fiquem de pé, né, nesse momento. Eles vão avisar, né? Em seguida, diz: Senhor Padre, esses são os nossos irmãos e irmãs que recorrerão um caminho de formação de vida cristã e percorreram, né? Perdão. Um caminho de formação de vida cristã e desejam hoje receber o sacramento da crisma. O padre vai fazer então a homilia, a renovação das promessas do batismo, e os crismandos ficam de pé respondendo às interrogações do padre com convicção singular no singular, entendeu? Quem participa da missa, normalmente isso acontece também no batismo. O padre vai falar: vocês creem na Santa Igreja Católica? Sim, creio. Ou o renuncio, né? Vocês renunciam a Satanás e todas as suas obras? Sim, renuncio. Mas acontece que acaba que toda a Assembleia faz junto isso com vocês, tá? Vocês não vão fazer sozinhos. Mas vai ser feito dessa maneira. Essas são as renovações das promessas do batismo, tá? Então, depois disso, né, o padre vai fazer a imposição das mãos, a unção do crisma propriamente dita, que nós já vamos mostrar um videozinho para vocês, tá? No momento da unção do santo óleo do crisma, o crismando deve aproximar-se do padre
acompanhado do padrinho ou madrinha, e este ou esta, né, deve estar à esquerda do crismando, colocando sob sua mão a direita sobre o ombro do afilhado. Cada crismando usará um crachá com seu nome bem legível e visível, de forma que facilite o padre pronunciá-lo em seguida a formar o sacramento, né? Porque ele vai citar o nome de vocês. Agora eu vou parar aqui um pouquinho, vamos ver se eu consigo fazer um outro Eu compartilhamento acho que é aqui. importante também, né, Marcelo? Lá na hora vai dar tempo da gente fazer Um ensaio. um pequeno ensaio, tirar as dúvidas ali, de que mão que põe em que lugar, para que ninguém, para que não reste Ah, dúvida, sim. A gente para que orienta, não tem para problema. que ninguém fique nervoso. Não. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui é a igreja de Oxford. Estão vendo essa imagem? Sim. Tá. Vocês vão sentar aqui nesses primeiros 4 bancos ali, ó. Aquele ali é o padre Falso, chama Padre Marcelo Falso aqui, ó. Eu fiz as vezes do padre, que é um ensaio. Foi uns 2 anos atrás, não sei. Então aqui eu vou passar para vocês como é que vai ser. Ver se vocês escutem, conseguem escutar o som, essas coisas. Então, na hora da crismação, vocês virão todos aqui para o fundo da igreja e se colocarão em fila, em ordem alfabética. Depois a gente vai mandar certinho a ordem. O padrinho ou madrinha, né, vai colocar sobre a mão, o ombro esquerdo, a mão direita, assim. Viu ali como é que é? Ó, mas na hora lá, como o Caldo falou, o pessoal da liturgia, né, vai estar ali e vai orientar vocês. Ninguém vai sair errado, por exemplo, né? E aí, quando for começar, a gente vai indicar e aí vocês vão caminhar até lá na frente. Ó, e lá é o padre, ó. Enquanto um caminha, o outro aqui atrás vai indo e vai parar na metade do caminho. Que a paz esteja contigo. E aí, então, a hora que eles terminam aqui, o que estava lá esperando pode vir em seguida. Viu? Ó? A madrinha está apresentando o crismando para o padre, né? Aí é um ensaio, né? Claro que o padre é fake news, né? Recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. Que a paz esteja contigo. Padre Hélio costuma dar um tapinha no rosto da pessoa, tá? Assim, dá É normal. Então, os bispos também, não é só o Padre Hélio. E esse tapa significa os tapas que a luta que você vai enfrentar, né? Simboliza a batalha, os golpes que você vai tomar na sua vida. Lembrando que a crisma, a função do padrinho, apresentando um combatente, né? Que agora você faz parte do exército de Deus, e você tem as armas necessárias todas as armas necessárias que você agora precisa para combater os males do mundo, né? Então, a função do padrinho e o fato dele, por que ele precisa ser crismado, é porque ele ali está apresentando um novato, né, treinado para apresentar na batalha. Então é como se ele estivesse introduzindo, ele tem a moral para apresentar um novo integrante nesse exército. Então é por isso que o padrinho precisa ser crismado, precisa ser uma pessoa que frequente a igreja, como todo padrinho para todos os sacramentos da igreja. Ele precisa ser um modelo de cristão. Ele ali que tem a moral com o padre, com o bispo, né, para introduzir esse novo membro. E ele ali está falando, esse daqui é o Marcelo Espírito Santo, Nossa Senhora das Graças, Lágrimas. Das Lágrimas. E aí o padre vai dizer
Acho que vale a pena voltar ali o que o padre... Eu já vou falar aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. A resposta... Aqui é porque a resposta é eu voltei aqui no vídeo, que aqui nessa parte eu faço o tapinha ali, né? Que eu tô fazendo às vezes do padre ali, aí eu dou o tapinha no rosto, quer ver? E antigamente era um tapa mesmo. É, era mesmo. Que a Ali, ó. paz esteja contigo. Ó, exatamente ali, tá vendo? Não é um tapão, né? Por favor, só um. E aí, então, a hora que eles terminam aqui, o que estava lá esperando pode vir em seguida. Recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo, o dom de Deus. Que a paz esteja contigo. É isso, então, o padre, né, fala essas palavras, o Crismando tem que responder. Recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Que a paz esteja contigo. Vamos voltar aqui. Então, é bem simples, né? Assim, mas a organização que nós vamos estar lá para fazer não vai ter grandes... Terceira cerimônia, se tiver, a Eucaristia, né? Aqueles que vão fazer a primeira Eucaristia. Mas Detalhe, aí... mais um Fala. detalhezinho. O padre vai colocar o dedo no recipiente com óleo do crisma, do Santo Crisma, e vai fazer uma cruz na sua testa. É para deixar... A gente, geralmente, quando a gente vai falar com os adolescentes, né? Ou na quarta-feira de cinzas, ou em todo tipo de coisa. Não precisa se preocupar, o óleo vai ser absorvido pela pele, ninguém vai ficar feio na foto. Deixa o óleo lá. As mãos do padre, elas são consagradas para fazer o uso daquele óleo. As nossas não. Então deixa o óleo onde o óleo... não é para fazer isso aqui, né? Não vai escorrer, ele vai ser absorvido pela pele, então assim, ninguém precisa ficar... Preocupado. Preocupado, apavorado, aquilo vai ser absorvido em alguns minutos, não vai ter nada, não precisa se preocupar. Limpar. Às vezes, igual aquele beijinho molhado de vó ou de mãe que a gente faz assim, e elas ficam super chateadas, então a gente não faz isso daí. Vamos lá. Então, voltando aqui, depois, a terceira cerimônia, passado o crisma, a partir daí vocês já estão crismados. Voltam para o lugar, fazem a crisma e vão voltando para o lugar, para os seus bancos, né? Agora, aqui é a cerimônia da primeira Eucaristia. Como é que vai ser feito? Todos os crismandos vão comungar primeiro. Na frente do grupo de crismandos, vão as pessoas que vão fazer a primeira Eucaristia naquele dia. Tá bom? Aí a gente vai ver lá na hora, mas muito provavelmente os padrinhos e madrinhas vão ficar para comungar depois. Vai sempre só os crismandos, tá? Não é nada extraordinário, nós vamos ajudar vocês na hora lá a organizar a fila, porque a primeira pessoa na hora da missa da comunhão vão ser vocês que vão fazer a primeira comunhão primeiro, tá bom? Aí a recepção. Ok, agora essa parte também é interessante de conversar aqui. Após a missa, nós sempre organizamos para os crismandos salgadinhos, compramos bolo, salgadinho, aquelas coisas todas, né? E normalmente nós pedimos uma contribuição para vocês, tá? É uma contribuição mesmo, não é uma obrigação. Se eu não tiver, eu não vou fazer, Marcelo. Não tem nada a ver. Ah, se eu não paguei, eu não posso participar? Não tem nada a ver, pode participar. Só que a gente pede para ajudar, porque assim, quem puder contribuir com umas 20 libras, por quê? Porque nós vamos comprar salgadinho, vamos comprar bolo, vamos organizar, vamos limpar, elas vão enfeitar, tudo tem um custo. Tudo tem custo. E não é um custo muito barato, não. E assim, ó, também a gente tem que ver assim, ó, eu vou levar 20 convidados. Acho que tem um pouquinho mais de 20. Eu vou levar, só eu e a minha esposa e meus filhos vão estar ali. Beleza, vai dar e sobrar os 20, ótimo. Então, ter esse bom senso de contribuir.
Marcelo, mas eu estou numa situação difícil, não queria nem falar sobre isso, mas eu não posso contribuir com nada. Não precisa. Tu vai fazer tudo certinho, não precisa. Deixa que a gente ajuda. A gente vai cobrir muitas. A gente, né, Cláudio? Nós mesmo tiramos mais do bolso do que, né? A gente vai fazer o negócio, é só contribuição, é combustível, é tempo, é dinheiro para comprar coisas, a gente sempre dá. Então não vai ter problema. Mas quem puder, faça, porque ajuda a gente, porque O deixa reino, aquele dinheiro da igreja para poder usar em outras coisas que a gente precisa também usar. Oi? Fala, Cláudio. um padre que eu gosto muito, ele vive dizendo, né? O reino de Deus, ele não tem preço, mas ele custa, né? Então, a gente, como parte de uma comunidade, como parte da igreja, a gente tem que ter a noção de que aquilo ali não cai do céu, né? A Tem que gente repor também, né, Pro? depende da gente, né? Então, a gente contribui da maneira que a gente pode. E, Normalmente tem uma vela também que é dado lá na cerimônia, é comprada essa vela, uma vela bonita, específica, vocês levam para casa. O certificado, a gente precisa comprar para que no próximo ano outras pessoas possam fazer também, né? Repor isso tudo. Pois não, Cláudio, pode contar. Desculpa não, é ter isso. cortado. A nossa comunidade é uma comunidade pequena e ela vive de uma missa dominical, ah, uma missa de véspera, né, que é a missa do sábado à noite, mas é uma missa por semana. Essa é toda a arrecadação e toda a contribuição que a comunidade tem é de uma missa. Então aí você divide isso por todas as outras comunidades brasileiras que são pequenas, infelizmente são pequenas, né? Então isso dá uma noção de vamos dizer assim, de quão grande é o caixa da comunidade. O que a gente sempre faz o que a gente pode. Cada um sempre leva um negócio, leva um bolo, leva um sanduíche, leva uma coisa, e a Isso. gente faz aquela confraternização ali, ah, 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 da maneira mais carinhosa possível. Então, assim, não é uma mega festa, mas é o que pode se fazer, né? Tendo em vista que o espaço é pequeno, mas é tudo feito com muito amor e carinho. De que maneira vocês podem ajudar essa contribuição? Vocês podem ou depositar direto na conta da comunidade, que ela tem uma conta específica, pode transferir para lá, ou vocês podem levar lá no dia, entregar. Mas eu preciso saber pelo menos a quantidade de pessoas que vão convidar, para a gente preparar, né, a quantidade de comida necessária para isso tudo. Então, durante essa semana eu vou questionar vocês lá, vou mandar um formuláriozinho, vocês por favor preencham assim, ó, vou mandar primeiro do dia 11, né, para não misturar, dia 12, aí vocês preencham lá a quantidade de pessoas que cada um de vocês vai, incluindo vocês, né? Eu e mais 6 pessoas. Então, o total seríamos em 7, em 8. Seremos em 2, seremos em 3. Mas na última hora vai o meu padrinho. Ele pode ir? Claro que ele pode, não vai ter problema. Mas a gente precisa só ter uma noção, né? Entendeu? É tudo para ajudar na organização. Não vai impedir ninguém de fazer a crisma, não vai impedir ninguém de participar da festa, nada disso. A gente é comunidade e muita gente faz questão de levar coisas esse dia porque quer participar da própria comunidade, gosta de ver. Para nós é uma festa, realmente uma festa, né? Nós temos até alunas nessa turma aqui que participaram da crisma do ano passado, né? E se emocionaram muito e resolveram esse ano nos acompanhar nessa trajetória que foi esse ano que a gente está concluindo, né? E por causa do clima da festa, que é um clima muito bacana, as pessoas celebram muito essa conquista de vocês, e decidiram fazer a catequese de adultos, retornar à igreja. Parabéns, né, todos vocês. Fico muito contente. É praticamente a nossa última aula, mas é uma aula especial que a gente vai preparar vocês para a própria cerimônia, né? Né, Cláudio? Mais uma coisinha, o Marcelo comentou sobre os convidados, né? Vocês agora e sempre foram, mas agora ainda mais vocês têm o dever de catequizar, né, algumas pessoas que talvez não saibam como se vestir dentro de uma igreja. Então, assim, nem todos os nossos parentes professam a mesma fé e têm o mesmo entendimento que a gente. Então, se tem alguém que está indo lá,
as regras de vestimenta, de modéstia, valem para todos, os católicos e os não católicos. Isso é para quem está entrando dentro de um templo consagrado a Deus. Então, às vezes, se você achar conveniente que a pessoa precisa de uma, vamos dizer assim, de ser situada como se vestir dentro de uma igreja, você tem o dever de fazê-lo. Tá? Então, por mais indelicado que isso seja, convém que Deus, né, seja protegido e que sua cunhada, ou seja lá quem for, fique um pouquinho, vamos dizer assim, deslocado ou chateado porque não vai poder ir de regata e mini saia. Então, a gente tem esse dever. É difícil, né? Às vezes é difícil abordar isso, mas tem que ser falado. Tem que ser falado. Bom, então, mais alguma dúvida, pessoal, com relação à cerimônia do Crisma? Entenderam? Eu vou compartilhar esse vídeo para todos vocês assistirem quantas vezes for necessário e nos perguntarem sempre que acharem que tem alguma dúvida. Alguma pergunta que a gente não colocou aqui, não respondeu? Vamos lá, pessoal. O Alisson, a Suana, a Mília, a Bruna, Helena, a Nilza, alguma dúvida? Tiago e a Daiane, não, porque já fizeram, né? Mas o do Tiago e da Daiane foi um pouquinho diferente, porque eles estavam para se casar, né? Aí foi feito, anteciparam isso, e obrigado por participar da aula até o final. E foram só eles e as meninas, né? Naquele dia, né? Foi muito legal mesmo. A gente que agradece. Mas foi praticamente uma cerimônia só para eles, assim, né? Porque aí são os 4 que estavam lá naquele dia fazendo as cerimônias, depois na outra semana, na sequência, já fizeram o casamento. E vocês, no caso, vai ser um pouquinho diferente, porque vai ter vários outros convidados, a outra turma de adolescentes, né? Somos nós e os adolescentes. São 7 adolescentes que vão fazer esse dia conosco. E são 7 no dia 11 e o resto fica no dia 19 e alguns vão fazer em setembro e agosto, porque não estão nem no Brasil, estão fora do Brasil. Uma situação que a gente já conversou com o Padre Hélio e já aconteceu, mas a procuração continua válida, né? Mas eles vão fazer depois, por causa desse impedimento. Não vão chegar a tempo, alguns não vão chegar dia 20 aqui. E a gente vai concentrar em agosto, setembro, ainda vai ter uma pessoa que está vindo da África para fazer aqui batismo e tudo conosco. Que é a Cristine. Tem mais uma coisa que eu deixei passar, que eu acho que vale a pena. Sabe quando a gente vai num show? Eu não vou em show, mas o pessoal da minha família aqui, eles gostam bastante de show de música, esse tipo de coisa. Sabe quando a gente vai num show e a gente passa o show inteiro atrás da tela do celular, filmando, e a gente não tá presencialmente lá? Às vezes eu não sei qual é a diferença da gente assistir pela televisão e no show para ficar filmando. Você nunca nem mais vai olhar para aquela filmagem. Só vai gastar storage na nuvem ou sei lá onde que você vai guardar aquilo. Nunca mais você vai voltar lá. E esse é o ponto. Você nunca mais vai voltar lá. Aproveita o momento. Desliga das fotografias disso, daquilo e concentra no que está acontecendo ali. Você recebeu a comunhão, você vai voltar para o banco e vai fazer o quê? A gente já discutiu isso aqui 1 milhão de vezes. Todo mundo sabe o que vocês vão fazer. Né? Não é conversar, não é trocar figurinha, não é tirar mais uma foto. Viva o momento. Viva o momento. É uma graça que acontece uma vez na vida. É um sacramento que não se repete. É mesmo. Deixa alguém tirar as fotos. Esqueça o celular, deixa o celular no carro. Vamos concentrar ali naquele momento. Ali é você e Deus. Né? Esqueça do resto.
É assim que a gente devia participar de toda a Santa Missa. Cláudio, E, lembrando só uma coisa, tá? Aproveitando isso aí que tu colocou, bem colocado. A nossa comunidade, há pessoas na nossa comunidade, que é do grupo de comunicações, que já tem várias filmagens, vão tirar várias fotos, boas, com máquina profissional e tudo isso aí a gente vai disponibilizar para vocês depois pelo grupo. Não se preocupem, tá? Vai estar tudo disponível para vocês. Então, aí a pessoa quer pegar o momento que ela, né, o parente, né, fica filmando. Normalmente vocês não vão filmar porque vocês vão estar sentados. Mas o parente quer pegar, né, quer capturar. Já tivemos assim alguns momentos constrangedores da pessoa querer ir lá no presbitério, meio que atrapalhar a cerimônia, meio sem noção, vai até lá onde o padre está e fica filmando do lado do padre. Não tem, não dá para fazer isso. Já tem uma pessoa nossa lá da igreja fazendo isso de forma bem discreta, tirando foto de um por um de vocês, tá? Todos os anos é feito dessa maneira e a gente passa as fotos para vocês, para quem quiser fazer um álbum, ter a recordação da cerimônia, vai estar tudo lá, tá bom? Obrigado, Cláudio. Pode continuar, perdão. não, era isso, tá certinho. Aí você falou um ponto, o que acontece geralmente em casamento, as pessoas elas estão subindo e descendo do presbitério como se aquilo fosse como se aquilo não fosse um local sagrado para a gente, é uma falta de respeito É. muito grande. Então a gente precisa colocar limites. É por isso que a comunidade se organiza para, vamos dizer assim, evitar esse tipo de sacrilégio. Tá bom, É então. isso. Obrigado. Mas, alguém tem Marcelo, alguma dúvida, pessoal? Que a gente não colocou aqui, não abordou? O Alisson, é, fala. tem duas perguntas, Marcelo. Fala. Na hora da benção do padre com o óleo, qual que é a resposta que eu não consegui ouvir direito no vídeo? É Qual assim, ó. seria a resposta? Ele vai fazer o sinal da cruz com o dedo polegar umedecido, né? Uhum, No óleo santo do sacramento, que foi feito a sagração desse óleo na quinta-feira da Semana Santa, de manhã. É o bispo uhum. que faz. Ele vai pegar aquele óleo e vai fazer um sinalzinho da cruz na tua testa, onde o Cláudio falou que não é para tirar, porque Sim, sim. vai ficar úmido, né? Então ele vai fazer o sinal da cruz e vai dizer assim, ó: recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo. Ele vai falar o seu Aí, nome, né, Marcelo? Fala o seu, hã? Ele repete o nome, É ele o nome da pessoa, né? vai falar o seu Alisson, nome, é o seu nome. recebe por esse sinal o Espírito Santo, né? O dom de Deus. Aí tu vai falar amém. Ah, só E amém, a resposta. só amém. E depois Ah, ele vai falar assim: que a paz esteja contigo. E tu vai responder: e contigo também. Simples assim, entendi. tá? Bem simples. É, No dia nós vamos repetir de novo, tá? Vamos ensaiar novamente vai isso ter aí, um não se ensaio. preocupa. Ah, tá. Nós vamos ensaiar de novo. O padrinho é que tem, às vezes, que um pouquinho mais de trabalho, porque o padrinho tem que te apresentar. Padre Hélio, este é o Cláudio, de Santo Antônio de Pádua. Aí o padre, a partir daí, Cláudio, recebe por esse sinal, né, o dom do Espírito, o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. Aí o Cláudio vai responder, como, Cláudio? Amém. Que a paz esteja contigo. E contigo também. Só isso, viu? Ok, obrigado. Obrigado pela É, pergunta. mais uma perguntinha referente a Pois não. padrinhos. Poderia ser minha esposa? Ela é Olha, crismada? Ela é crismada. Então pode. pode. Então A tá bom. gente já conversou sobre isso, eu acho que não sei Olha, se mas foi a ó, Maria Helena, que também está tá no mesmo caso. Às vezes aquela pessoa responsável, né, por te levar, por te trazer para a fé, às vezes é o seu esposo, é a pessoa que está mais avançada, é a sua esposa, é a pessoa que está mais vários avançada casos, nessa né? caminhada. Vários Vários, casos é a ex-mulher. exato. Então, é válido sim. O que precisa ser é que a pessoa seja crismada e que ela seja um modelo de fé para a pessoa, para o crismando.
né? Mas eu quero alertar uma coisa, Alisson. Uhum. Ela já é tua esposa, ela já manda em ti, hein? Agora vai ser tua madrinha, vai mandar mais ainda, hein? Mais ainda. Cuidado. Faz parte, né? Então tá bom. Vai ter mais autoridade, hein? Olha lá. Tá bom, obrigado. Brincadeiras à parte, pode sim, tá? Sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, eu acho que tá. Marcelo, depois da gente fazer a crisma, vai haver continuação da catequese? Vai porque tem mais 2 aulinhas ou 3 para a gente encerrar a matéria, né? Que aí falta a aula do Apocalipse, falta Uhum. a Maria, mãe da igreja, e depois é uma aula só de avaliação entre nós para ver como é que funcionou, o que que vocês podem nos ajudar para o próximo ano melhorar, né? Hum, Mas estamos perto de esgotar já os assuntos que a gente queria tá. passar, já conseguimos passar. Tá bom? E próximo ano ainda haverá catequese. Haverá sempre. A catequese é um curso que todo ano começa em setembro e termina sempre em julho. Ah. Todo ano. E Todo ano vai ter. a gente faz renovação Pode da participar. matrícula ou é feito Não, quem automático? quiser participar novamente, no caso vocês que têm a Crisma, é só nos Uhum. comunicar, né? Aí eu não vou matriculá-los. Vocês vão assistir como um aluno ouvinte, vamos dizer assim, né? Vai ter um horário, tudo. Vocês vão poder Ah, participar, assistir a aula, perguntar. Eu acho, eu vou continuar. Ah, que eu, bom. eu acho que a pergunta objetiva, resposta direta. É obrigado a continuar? Não. Ah. Essa é vamos dizer assim, Mas é desejável? Eu acho que sim. Estudar a igreja é desejável sempre. a catequese para adultos é uma coisa, eu acho que assim, é uma coisa que devia ser mais divulgada e devia ser feita por mais pessoas, porque a gente aprende todos os dias uma coisa nova, né? Coisas que a gente não sabia. Esse aprofundamento é uma coisa extremamente necessária na nossa caminhada. As aulas do ano que vem, dificilmente, bem improvável que elas sejam iguais. Elas estão sempre mudando, os assuntos estão sempre sendo expostos de uma maneira diferente, não é repetida, o material evolui. Então, assim, vocês são mais do que bem-vindos para participar, para participar das aulas, com discussões, opiniões, perguntas. É muito bom. Mas se é obrigatório que esteja, não. O sacramento não será revogado, caso os senhores decidam não participar mais. E é isso. Vocês que fizeram essa caminhada, que levaram a sério essas aulas e que procuraram participar da melhor forma possível, indo além no seu tempo livre. Quer alguém tentar cortar a unha? Eu pode falar, Claude. Desculpa, eu perdi. Não tem problema. Perdi o raciocínio. Bom, Então, tá. é isso aí. Então tá bom. Gente, mais alguma dúvida? Alguma colocação? Marcelo, eu tenho uma dúvida. Falou que só precisava de um. Para mim também é só um ou pode ter dois? Desculpe, pode repetir Padrinhos, quero dizer. Padrinhos? Sim, Não, padrinhos não é padrinhos. A Crisma é padrinho ou madrinha. É um só. tá. Mas para mim, que eu vou fazer batismo. Como Aí que no teu seria? caso do batismo, aí tem que ser padrinho Sim, e madrinha, né? tá bem. Pode ser a mesma pessoa? Pode, desde que ela seja crismada, não tem problema nenhum que ela seja tua madrinha ou padrinho de batismo e de crisma. Tá, Não tem tá bem. problema. Obrigada. Mas Marcelo. Oi, quem Ai, falando? desculpa. A Bruna. Oi, Bruna, fala. Eu perdi uns 5 minutinhos aqui que eu tive que receber uma visita. Só para ter certeza, eu preciso levar alguma coisa? Não, é que o tempo que tu perdeu, eu acho que a gente falou sobre isso. A gente perde uma contribuição. É obrigatório? Não.
eu não vou levar, eu não posso pagar, mas vou levar algo que eu fiz em casa. Ótimo, a gente compartilha lá, porque no final a gente vai fazer sempre um encontro, né, para festejar esse momento da crisma de vocês. E só que aí eu vou pedir para vocês só informar a quantidade de pessoas e claro, tu pode. E informa também o que tu vai levar. Eu tô levando um pastelão, uma coisa que eu tenho que passar para o pessoal da organização, dessa confraternização, para eles se prepararem com a quantidade de comida e bebida e tudo mais. Né? No Tá caso, bom? a contribuição não pode ser dinheiro, então. Pode ser dinheiro. A gente falou Tá. em 20 libras, mas quem não Perfeito. pode? Eu não posso. Eu acho melhor levar um pastelão que eu posso fazer. Eu não tenho condição. Não posso ir porque eu não tenho dinheiro para a festa. Não. É uma contribuição voluntária. Eu vou levar 10 pessoas, eu vou dar um pouquinho mais. Né? Eu vou ser só eu e minhas filhas. Só vou levar o dinheiro, tudo bem. Eu não vou levar o dinheiro, vou levar uma torta salgada que eu vou fazer aqui perfeito. em casa. Tá? Aí Perfeito. não tem problema. Só que eu vou passar para vocês uma tabelinha ali para vocês dizerem quantas pessoas vão com vocês. E aí, se vocês querem contribuir com alguma coisa, vocês me passem, avisem, né? Que eu vou repassar isso para cá, para o pessoal, porque eles organizam a recepção, aí eles podem se programar com a quantidade de comida e bebida correta, tá? Não tem problema. Obrigado. Era só isso, Bruna? Isso, Marcelo, obrigada. Imagina. Gente, alguma outra pergunta? Marcelo, eu vou levar algumas coisas, né? Salgado, sumo, vou levar. Mas também posso dar alguma contribuição, Tá porque ótimo. também, sim, porque eu só vou levar uma pessoa que ainda também nem está confirmada, só. Os meus filhos Tá. não querem ir, não tem mais ninguém aqui, é longe, as pessoas não conseguem. Depois Tá hora bom. para ir, não conseguem. Eu não tenho convidado, é só eu e a madrinha. Tá bom. Mas vou levar alguns salgados, sumo, vou fazer um pudim, assim, pequenininhas coisas. Mas também vou dar a pequena Mas conta. já comecei a ficar contente. Com água Pudimzinho. na boca. Tutis. Pronto, é isso. Obrigado, Nilza. Nada. Muito obrigado. Essa é uma festa para nós, né? Então, eu fico contente porque também a gente, nesse dia, é um capítulo que se fecha, né, na nossa trajetória como professor, é um orgulho para nós formar mais uma turma, né? E esse ano foi muito, muito, muito legal, uma experiência boa, uma experiência nova. E no próximo ano nós vamos continuar. Aí, quem quiser acompanhar as aulas, vai ser bem-vindo. Não tem mais obrigação, mas pode continuar. Nós temos alunos que às vezes assistem um ou outro assunto, que a catequese ela deveria ser permanente na nossa vida, né? Como o Claudio falou, é uma catequese permanente. Quando que eu devo parar de estudar? Nunca. Porque nunca basta. Por exemplo, tem horas que a gente está falando sobre o Corpus Christi. Como é que é o nome daquela barraquinha que o padre, o Papa estava embaixo e como é que é o nome? Sabe, sempre tem uma dúvida. Aquilo ali é uma catequese. Se eu for lá, vou pesquisar isso. Eu estou estudando sobre a igreja. A gente só ama aquilo que conhece. Só defende aquilo que conhece. Então, quanto mais tu conhece a tua esposa, mais tu ama a tua esposa. Quanto mais tu conhece teu marido, mais tu ama o teu marido. Né? A igreja... É por isso que exato, é por isso que a igreja recomenda, né, para os jovens casais que eles se conheçam antes de começarem um relacionamento. É o conhecimento que traz o amor. É o namoro, né? Marcelo disse. De tudo. É o conhecimento que traz o amor. Não não é uma relação carnal que segura o casamento. É conhecer o outro, respeitar e o amor vem daí. Né? E assim também a nossa relação com Deus. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente vai amar. E às vezes a gente sai da aula quando a gente está se preparando para ela, o Marcelo pode falar também, quando a gente está se preparando para a aula, às vezes a quantidade de informação, surgem dúvidas e você busca ali, é um assunto conectando no outro e às vezes o tempo é curto, porque você
a curiosidade, o fato de você, não, eu preciso entender melhor isso aqui, mas e aquilo, mas e aquilo outro, mas e aquilo outro, e uma coisa vai puxando a outra e a gente percebe que agora a gente está ficando velho, né? Catequese para adultos, a gente está ficando velho e eu não tenho o tempo que eu gostaria, né? Se eu pudesse voltar lá na minha juventude, com o que eu sei hoje, e eu dedicaria muito mais tempo a conhecer as coisas do alto, né? Do que eu fiz. Hoje eu sinto uma urgência, o tempo está acabando e as coisas que realmente importam, eu sei muito pouco. Então essa vontade de saber e de se aprofundar nas coisas de Deus, ela tem que guiar a nossa vida, ela vai acabar guiando. Não é possível que as coisas entram por uma orelha e saem pela outra e a gente aceita e ok, né? Dificilmente é assim, né? A gente já falou, a fé é uma a, poxa, esqueci, falei ano passado. Enfim, daqui a pouco vem. Continue a caminhada. É isso que a gente precisa fazer. Se aprofunde cada vez mais, né? É isso. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos vocês. Eu acho que a gente vai encerrar a aula e eu esqueci de fazer a oração inicial. Então eu pediria que alguém que pudesse ou quisesse fazer, né, a oração final. Pode ser uma Pai Nosso, uma Ave Maria, o Pai Nosso com Ave Maria, bem simples, para a gente encerrar aqui a aula. Quem se candidata? Posso? Depois não, Emília, pode fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então nós estivemos reunidos, né? Vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. A aula daqui a pouco vai estar disponível no YouTube, mas eu vou encaminhar para todos nós, né? Novamente. Qualquer dúvida, lembre, pode escrever, a gente escreve para todos lá a dúvida, né? E se quiser fazer em particular, a gente está sempre à disposição. Parar de gravar.